Vamos fazer a leitura. O tema que vamos ouvir esta manhã, baseado no texto de Romanos 2, 1 a 16, vivendo de forma que agrade a Deus. O justo viverá por religiosidade ou por fé? Vamos responder a um sermão expositivo responsivo. Romanos capítulo 2, versículo 1. Vamos fazer a leitura. Vamos introduzir o assunto. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Que esta palavra abençoe a tua vida. Vamos orar a Deus. Senhor amado, obrigado por este momento importante, de maior importância numa comunidade cristã. É quando nós nos aproximamos do texto, abrimos a palavra de Deus e buscamos o entendimento da Escritura, o entendimento da sua vontade, o entendimento daquilo que o Senhor revelou de si mesmo e nos deixou como instrução, regra de fé e base de vida. Queremos então, Senhor, contar com a tua graça, contar, meu Deus, com os olhos iluminados que só o Senhor pode nos conceder. Só o Senhor. Fala-nos, Pai, é a nossa humilde oração, petição, em nome de Jesus Cristo. E a igreja amada do Senhor, povo de Deus, diga amém e amém. Louvado seja Deus, amém. Obrigado, amados irmãos. Amada família, comunidade cristã, missão evangélica, amados irmãos em Cristo Jesus, amada família no Senhor, somos a igreja de Jesus Cristo nesta terra. Estamos vivendo a série de Paulo aos Romanos, o maior tratado de teologia da palavra de Deus. E a minha oração tem sido que a nossa vida como cristão seja antes e depois de Romanos. Nós temos um antes e depois de Jesus, ele transformou a nossa vida. Éramos ímpios, agora somos santos em Cristo Jesus. Mas como cristão, há um antes e depois de conhecer essa carta, porque ela vai te dar a base plena da vontade de Deus em Cristo Jesus, para a glória do Senhor, amém? Pois bem, quando nós lemos Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus. Este é o tema da carta de Paulo aos Romanos. Parecido como eu faço aqui na mensagem, em que há um momento da mensagem que eu trago a ideia central, reduzindo toda a mensagem em uma frase, para que possamos entender o suprassumo da mensagem. Todo o resumo da carta de Romanos, o tema é este assunto. Ali foi revelada a justiça de Deus. Ali na cruz do Calvário, Deus revelou em Jesus, a pessoa de seu Filho, ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a sua plena justiça. Porque havia uma ira de Deus contra o pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Essa é a lei santíssima de Deus. Então o problema não é a lei, o problema somos nós. Nós é que somos carnais. Nós é que não podemos praticar, não temos condições de praticar toda a justiça, toda a lei. Então, em Cristo Jesus, que praticou, ele era perfeito, não tinha pecados, era Deus andando nessa terra, e praticou toda a lei, era fiel, morreu por nós na cruz do Calvário, cumpriu a justiça da lei, pagando com a própria vida, e agora esta justiça de Cristo é aplicada sobre nós, de maneira que
a doutrina da justificação, ela é além do perdão. Você não apenas foi perdoado em Cristo Jesus, e graças a Deus fomos perdoados em Cristo Jesus, mas todos os méritos, toda a justiça, a graça de Cristo passou às nossas vidas, de maneira que Paulo diz que de Adão até Moisés reinou a morte, mas agora através de Cristo Jesus reinarão em vida. Eu recebo esta palavra porque nós temos em Cristo Jesus autoridade inclusive para expulsar demônios, para orar pelos enfermos, para pregar a palavra de Deus, e esta palavra vem a sair dos nossos lábios com poder. Por quê? Porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus na tua boca. Diga: eu recebo esta palavra. Então, duas perguntas surgem da leitura do tema da carta de Romanos, desses versículos. Duas questões são levantadas. Por que é que o justo tem que viver por fé? E por que que é uma justiça que eu recebo, que me deixa quite com Deus? Por que que eu preciso receber essa justiça para que eu esteja em paz com Deus? Porque Paulo deixa claro que nós necessitamos que Deus nos dê justiça. Nós não podemos merecê-la, nós não podemos obter a justiça por nós mesmos. Ou seja, em outras palavras, não há nenhuma religião no mundo, não há nenhuma religião no mundo que possa construir uma ponte da terra para o céu. Não há. O homem não pode construir uma ponte da terra para o céu que o ligue. Religião do original é religare, religare. Não há nenhuma religião que nos possa religar a Deus. O único que pode nos religar a Deus é Cristo pela cruz do Calvário. Foi ali quando Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por graça, amados, foi por graça. Então, na obra da cruz do Calvário, nós fomos religados, nós fomos restaurados, o pecado, amado, foi perdoado. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então é por uma justiça recebida e não por mérito. Nem a fé que nós temos. Alguém pode dizer: mas pastor, eu tive expertise de, no meio de tantas religiões, acreditar em Jesus. Não, você não teve expertise. Porque a palavra diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Deus colocou esta fé no teu coração, amado. A Bíblia diz que Lídia ouvia a palavra e Deus lhe abriu o coração. Está lá em Atos. Deus abriu o coração daquela mulher para entender as coisas que Paulo dizia. Então, o dia que o teu coração foi aberto, amado, foi Jesus cirurgicamente que abriu o teu coração. Por isso, é Deus do início ao fim. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a obra é por fé, a obra é por graça, a justiça é recebida. Nós só podemos de fato receber por fé. Não adianta alguém dizer: pastor, se eu subir a escadaria da Penha, se eu cumprir aqui um voto, eu vou fazer um voto de dar o trízimo esse mês, eu vou vender a minha casa. Tá bom, amado, o máximo que você vai fazer é ajudar a obra do Senhor, mas nada disso pode comprar a salvação. Não há nenhuma obra que compre a salvação. A salvação foi dada gratuitamente em Jesus Cristo. Receba, é um presente de graça em Cristo. Então não é pela lei de Moisés e não é também pela lei natural, porque na abertura da carta aos Romanos, Paulo deixa isso claro. Os judeus são indesculpáveis porque desobedecem a Torá, desobedecem a lei de Deus.
A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Essa é a Torá, é a cabeça da lei. Então os judeus são indesculpáveis porque eles já desobedecem à lei especial de Deus. E os gentios são porque desobedecem à lei natural, à lei da criação. Então isso já responde: pastor, mas e o índio que está lá no meio do mato, que não teve acesso, alguém que não ouviu? Então Deus revelou de si no mundo criado, e Deus colocou dentro do homem um pequeno tribunal que nos julga todos os dias. Qual é o pequeno tribunal que nos julga todos os dias? A nossa consciência. Às vezes a nossa consciência nos defende, às vezes a nossa consciência nos acusa. Como é que uma pessoa do outro lado do mundo, em outra cultura, totalmente diferente, tem uma moralidade, tem um tipo de moral, e ela sabe o que é certo e o que é errado? Às vezes uma criança já sabe o que é certo e errado. Às vezes o professor está lá dando aula, faz alguma coisa: professor, isso não é justo. Como é que às vezes uma criança já sabe o que é justo e o que não é justo? É a lei da consciência que Deus colocou dentro de cada um de nós, de maneira que a lei natural e a lei da consciência, elas não podem ser usadas para salvar. Deus não usa para salvar, mas elas serão usadas na condenação. Porque Deus dirá: olha, eu me revelei na criação e você não me glorificou como Deus. Agora, para a salvação, a única revelação que pode salvar é a revelação especial, é a palavra de Deus. Aquele que crê no Filho não está julgado, e quem não crê já está julgado. Foi o texto que nós lemos semana passada. Então, em Romanos capítulo 3, versículo 19, porque, amado, só pode ser por fé. Por quê? Porque as leis estipuladas incitam a desobediência. Tanto as leis da Torá, quanto qualquer outro tipo de lei, no que tange servir a Deus, ela vai impor o homem, a carne do homem vai querer desobedecer. Não teve um jogador de futebol que disse que o roubado é mais gostoso? Ele ganhou lá um jogo e disse: e o roubado? E parece que o gol não era para ser válido, mas foi válido. Disse: o roubado é mais gostoso. É isso, amado, é a carne do homem. Se a lei veio e diz não pode, aí a carne já quer. Não adulterarás, pronto, a carne já começa o sentimento do adultério, já desperta a cobiça, né? Não darás falso testemunho, e assim por diante. Então, em Romanos 3, 19 a 24, olha o que a palavra diz: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja o quê? Culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, olha que Paulo diz, interessante: se fosse isso possível na nossa vida humana, amados, se não precisasse ter lei e fosse tudo bem, mas na vida com Deus é assim. Ele diz: agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então a lei e os profetas testemunharam isso. Por exemplo, quando Davi disse, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele estava testemunhando esta justiça de Deus, que em Cristo Jesus não faltaria nada. Ele fazia isso numa perspectiva, esperando vir o Messias. Hoje nós fazemos numa posição de que o Messias já veio. Então nós podemos dizer, amado, o teu bom pastor supre cada uma das vossas necessidades. Olha, louvado seja o Senhor. Então ele diz, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Oh, louvado seja o Senhor.
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há no Papa, o vigário de Cristo, substituto do Espírito Santo. Para mim não. Para mim não. O único mediador entre Deus e os homens chama-se Jesus Cristo, Senhor. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Receba, amado, na tua vida a paz desta redenção, a justificação desta redenção, a alegria do teu coração por esta redenção, porque uma obra já foi feita. Quando Jesus estava na cruz, disse: tudo está consumado. A obra foi consumada, Cristo Jesus morreu, e ao terceiro dia ele venceu a morte para a nossa justificação. Então Paulo deixa claríssimo, e esse texto aqui é de fundamental importância, porque o texto que vamos estudar em tela esta manhã, se você não tem esse conhecimento, você ficaria em dúvidas. Nós vamos chegar lá. Então, nós somos justificados pela fé, inteiramente pela fé, e é a graça de Deus que te alcançou. Diga amém por isso. Então isso nos deixa no nosso devido lugar. Sou o que sou pela graça de Deus, porque isso em certa medida nos afronta. Gente, eu só posso estar bem com Deus por uma justiça recebida. Eu não posso conquistar essa justiça, eu não posso merecer obter essa justiça por mim próprio. Não pode. Pastor, mas eu sou uma pessoa extremamente moral, eu tive uma boa educação, quando eu era criancinha meus pais já me ensinavam direitinho. Legal, mas nenhuma das nossas justiças alcançaria o grau de exigência da justiça de Deus. Por isso a lei vem antes para dizer: se cale toda a boca, todos são culpáveis perante Deus. O judeu, porque desobedece a Torá; o gentio, porque desobedece a lei natural e a lei da consciência. Mas isso é maravilhoso. Por quê? Porque isso é um pano de fundo para nos levar à graça de Deus. Ou seja, se o homem desculpável, segundo a sua moral e a sua própria justiça, somente a graça de Deus pode nos dar paz com o Senhor. E a boa notícia é: Jesus Cristo foi enviado, morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou. Louvado seja o Senhor. Então Paulo concentra-se de Romanos 1 até Romanos capítulo 3. Paulo está se concentrando na desobediência do homem. O homem é desobediente. O primeiro que teve a oportunidade de viver em obediência não fez, foi Adão. Deus criou o homem, colocou o homem no jardim e disse: olha, meu filho, cuida desse jardim, faz tudo direitinho, só não toque naquele fruto. Mas o homem desobedeceu, e pela desobediência de Adão entrou o pecado. A partir de Adão, todos nós já nascemos manchados pelo pecado. A nossa tendência já está conduzida pelo pecado, manchada pelo pecado. Por isso, sem a graça de Deus, ninguém escolheria Jesus. Se não fosse o Espírito Santo a nos convencer, quem nos convence não é nem a nossa consciência. Apesar de nos apontar o certo e errado, a nossa consciência está manchada pelo pecado. Ninguém escolheria Deus estar num culto domingo de manhã, adorando ao Senhor, ao invés de estar lá na praia de Botafogo. Quem é que ia preferir estar na igreja? Ninguém. Só que Adão, pelo pecado, trouxe esta mancha. Então agora todos nós temos a tendência do pecado. Mas graças a Deus que Jesus fez uma obra. Então Paulo está se baseando e se concentrando nessa desobediência do gentio à lei natural. Romanos 1, 18 a 23. Olha o que a palavra diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, olha o que Paulo diz, claramente se reconhecem,
desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Olha aí agora, olha a sentença paulina. Tais homens são por isso o quê? Indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, o que fizeram? Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes e de répteis. Então você vai em determinado país, as pessoas adoram uma vaca. Você chega em determinada religião, as pessoas adoram a natureza mãe, a mãe natureza, adoram a natureza. Você chega em outra, eles adoram o sol, a luz do sol, a luz solar, e todos têm o seu ídolo. Então João Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de idolatria, fábrica de ídolos, porque quando nós não adoramos a Deus, nós fazemos os nossos próprios ídolos. Então, se Adão pecou e entrou em desobediência, Israel também fez o seu ídolo, o seu bezerro de ouro. Israel era considerado um novo Adão, uma nova oportunidade. E o que essa nova oportunidade fez? Pecou de novo. Ah, pastor, mas eu não sou Adão nem o povo de Israel, mas você peca também. Todos nós. Então essa é a realidade do homem. E aí Paulo agora vem dizendo que o judeu desobedece a Torá. Se o gentio é indesculpável por essa desobediência à consciência, à lei natural, o judeu desobedece a Torá. Veja Romanos 2, 21 a 24, ele diz: tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, cometes? Abominas os ídolos, mas derrubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre quem? Entre os gentios, por vossa causa. Então você veja, amado, não há escapatória. A lei serviu de aio para conduzir a Cristo, porque ela, em suma, ela diz assim: todos vocês são culpáveis perante Deus. Você não pode fazer uma obra, subir o monte de joelho, a escadaria da penha, ajoelhado no milho, não vai adiantar nada. Você não adianta pegar o rigor ascético e se autoflagelar, não vai adiantar de nada. Você não pode pegar lá aquela espinho e prender na coxa até sangrar e você achar que essa automutilação estará agradando a Deus. Nada disso, isso é religião, isso não vai te ligar a Deus, isso não vai fazer nada por você. Você precisa crer naquele que morreu na cruz do Calvário, e pela graça e misericórdia do Senhor haverá justificação sobre a tua vida. Por isso, o justo viverá por fé, e é de fé em fé. Eu não começo a obra de Deus pela fé, recebo pela fé e consigo me manter cristão, ou consigo me manter evangélico pela minha moralidade, ou pelas obras, ou qualquer outra coisa. Ainda que a fé, a doutrina e a palavra transformem o meu caráter. E aí a gente vai entender, porque essa é a dificuldade de alguns em Romanos 2. Compreende? Por quê? Porque nós não vamos continuar pelas obras. Paulo repreendeu os Gálatas quanto a isso. Vocês começaram pela fé ou pelas obras? Por que vocês começaram pela fé e agora querem se justificar pelas obras? Pelas obras da lei ninguém será justificado. Mas pela graça de Deus você já foi justificado. Então, amados, a humanidade é indesculpável. Porque conhecendo a revelação de Deus, seja ela pela lei, ou seja ela, disse F. Bruce, conhecendo a vontade de Deus, seja pela lei, ou seja pela lei natural, noaica, ou qualquer outra coisa, o importante não é conhecer, é fazer.
E o homem sem a graça de Deus não pode fazer. Amado, você não vai conseguir se manter santo, não vai conseguir se manter firme na obra de Deus, se não for a graça do Espírito Santo na tua vida, amado. Você não vai conseguir continuar a caminhada cristã em perfeita vitória, se não for Jesus a conduzir a tua vida, amado. Mas se Jesus está no controle da tua vida, se Jesus está no controle da tua vida, olha, eu te digo que tu já és mais do que vencedor em Cristo Jesus, amado. Todo o mal já caiu por terra, amado. Você sabe quem é o nosso maior inimigo? Somos nós mesmos. É a nossa carne, amado. Porque se nós estivermos firmes no Senhor, Satanás não pode avançar. Satanás só pode agir onde a gente lhe dá brecha. Onde ele lhe dá brecha. Se você fechou a brecha, Satanás fica quietinho no lugar dele. Por quê, amado? Maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo. Satanás pode tentar, pode, ele tentou Jesus no deserto, mas a palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amado, não tenha medo de nada nem de ninguém. Deus é maior na tua vida. Apenas não confiemos na carne, porque quando a gente confia na carne, aí é que o diabo gosta e a gente leva uma banda. Não é verdade? Leva um aipom, um Krav Maga, e ninguém quer levar golpe de Krav Maga aqui na igreja. Amém. Nós somos mais do que vencedores. Então, se você despreza o conhecimento de Deus, o raciocínio e a atitude se tornam louca. Foi isso que Paulo disse aos Romanos. Ao desprezar a revelação que Deus deu de si, ao desprezar a palavra do Senhor, o homem se tornou nulo em seu raciocínio e louco nas suas atitudes. Amado, o que nós temos visto afora nesse mundo? Leis tentando serem passadas por debaixo dos panos para verdadeiro assassinato de crianças, um verdadeiro culto a Moloque, se chama aborto. E normalmente não, sempre quem apoia o aborto é porque está vivo, porque não foi abortado, não é verdade? Então, coisas loucas que nós vemos nesse mundo. A verdade se transformou em mentira. Você quer ter um problema hoje no mundo? Quer ter um problema, quer arrumar um grande problema no mundo? Seja cristão, seja conservador, seja chefe de família, preze pela tua propriedade privada e queira liberdade de expressão. Você tem todo problema contra você. Não é verdade? Todo problema. É o raciocínio nulo e louco. Então, o foco de Paulo, entenda, aqui, agora entrando no texto, na introdução, são os judeus que julgam os gentios segundo a lei esta que eles mesmos tropeçam. Então Paulo constrói os seus argumentos de forma que se possa incluir dentro disso todos os críticos moralistas que vivem na hipocrisia. Ou seja, é uma palavra dirigida especialmente aos judeus, mas a construção de Paulo no texto nos mostra que qualquer crítico moralista que viva na hipocrisia, ele é condenado também. Você já ouviu a expressão de Calvino, o santarrão? Quanto mais santarrão, mais fede a pecado, mais tem cheiro de pecado. Então nós vamos entender isso, porque isso toca a nossa vida, amado. Porque eu quero dizer que na igreja de Jesus, nós temos pessoas conscientes que são pecadoras, conscientes que são fracas na carne, mas são conscientes que dependem absolutamente da graça de Deus. E pela graça de Deus você vai avançar na santificação. Pela graça de Deus você vai avançar na obra da graça do Senhor e vai se tornar cada vez mais semelhante a Jesus Cristo nesta terra. E quando as pessoas olharem para você, vão ver Jesus na tua vida, amado. Diga: eu recebo esta palavra, amado. Olha, eu declaro que você já venceu o teu pecado, amado. Eu declaro que você vença nesta manhã as tentações e as fraquezas da carne. Por quê, amado? Porque Deus está na tua vida, porque a palavra fortalece a tua alma, porque Deus começou uma obra na tua vida, Ele vai levar até o final, amado, porque você é um autêntico cristão.
E quem é um autêntico cristão? Quando porventura coloca um pezinho no pecado, o Espírito Santo já vem, amado, e a pessoa, ai meu Deus, Senhor, não, isso não é para mim, Jesus, eu pensei mal do irmão, eu falei isso e aquilo. Amado, é o Espírito Santo de Deus fazendo a obra da santificação na tua vida. Não são realidades operantes na nossa vida. Então o que se está combatendo aqui é a postura de se colocar superior aos outros, julgando sem misericórdia nenhuma, implacavelmente, ao mesmo tempo que não se reconhece ou se lamenta os próprios pecados. Por isso a figura da mensagem de hoje tem um bonequinho lá com uma lupa, porque a gente tem uma lupa que acha pelo em ovo na vida do outro, não é verdade? Agora na nossa vida, não, eu tenho todas as justificativas, eu tenho todas as desculpas para amenizar o horror do meu pecado. Não é assim que normalmente o ser humano age? Então veja que isso está retratado em Lucas 18, 9 a 14, Lucas 18, 9 a 14, veja no telão da igreja. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em quem? Em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, olha essa expressão que Jesus usa, orava de si para quem? Para si mesmo. Então às vezes a pessoa diz assim, eu ouvi a voz de Deus. Nada, é a voz da cabeça dele mesmo. Deus me falou isso, falou nada, foi você mesmo que se falou. Ele orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Veja, cara, esse cara falar, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Por quê, amado? Todo o que se exalta será humilhado, mais do que se humilha será exaltado. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amado, lata vazia que faz barulho. Já ouviu essa expressão? Cachorro que late não morde. Então quem é não precisa ficar falando que é. Porque eu não sou como os demais homens, adúlteros e roubadores. É em público, mas lá no privado dele, só misericórdia. Só Jesus na causa. Então diz que esse não desceu justificado. Agora a pessoa que tem consciência da sua fraqueza, tem consciência do seu pecado, tem consciência do horror do seu pecado e da sua absoluta dependência de Deus, ele se coloca até com menos palavras, ele se coloca diante de Deus: Senhor, misericórdia da minha vida, o Senhor me ajuda nesta obra da santificação. E amado, isto é certo, amado, Deus vai te conduzir para uma vida santa em Cristo Jesus, para que você viva livre do pecado, porque do pecado Ele te libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, louvado seja. Então em Romanos 2, 1 a 16, o assunto é a condenação da religiosidade hipócrita. E ele diz que a tentativa de se obter mérito diante de Deus por meio da lei, o que faz? Acumula ira para o indivíduo no futuro. Por um lado, ele condena o hipócrita. Por outro lado, ele diz: olha, o caminho não é esse. Se você tentar pela lei, o que você vai conseguir é acumular mais ira sobre você. Mais ira. Então, se tiver que reduzir a mensagem em um
em uma frase. Júnior, amado, vê que está um barulhinho. Vê um barulhinho, tira esse barulhinho e só deixa o meu retorno. Para mim pode dar até mais retorno, mas tira o barulhinho. Então, se tiver que reduzir a mensagem, muta tudo. Se tiver que reduzir a mensagem em uma frase, a frase é esta: no Antigo Testamento, muitos em Israel agiam com base na suposição de que a sua eleição como povo escolhido de Deus os eximia do julgamento divino. Ou seja, sou o povo escolhido, estou livre do julgamento, estou livre do julgamento divino. Essa ideia persistiu mesmo depois dos exílios. Você veja, mesmo depois do povo ter sido exilado para a Síria e a Babilônia, como julgamento de Deus, essa ideia ainda persistiu. Deus desceu o cajado e o pessoal continuou achando que estava tudo certo. Então Paulo, em Romanos 2:1-16, rejeita essa ideia e destaca 2 pecados de Israel contra a aliança de Deus, que foram a idolatria e a injustiça social, os mesmos pecados que os gentios cometem. Então, esse é um pano de... Se a gente entende todos os pecados que os profetas denunciavam, a gente consegue compreender o que Paulo está fazendo aqui. Então veja em Miqueias 1, 2 e 7 e depois 6, 8 e 9. Miqueias 1 diz: ouvi todos os povos, prestai atenção à terra e tudo que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os salários de sua impureza serão queimados, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Você veja que o povo estava em idolatria e prostituição. Aí no capítulo 6, versículo 8 e 9, ele diz assim: ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, que andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade, e é a verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Shema Israel, ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Então ele está dizendo: ouça, meu povo, abandona a idolatria, abandona, porque isso é prostituição diante de Deus. A outro Deus não adorarás, a outro Deus não darás culto. E o povo vivia na idolatria e vivia no orgulho, porque Deus pedia: eu quero que vocês sejam humildes, eu quero que vocês tenham obras sociais, tenha mais justiça social. Olha o órfão, olha a viúva, olha o necessitado, ande humilde perante o teu Deus. E o povo se afastou dos caminhos do Senhor. E agora, aos Romanos 2, Paulo está pegando esse fio da meada para dizer: olha, vocês estão julgando os gentios, mas desde os tempos passados vocês são condenados por isso. Vocês são demonstrados por isso. Então muitos em Israel agiam com base na suposição de que, por serem eleitos, poderiam viver de qualquer maneira, que não teria julgamento divino, seja na idolatria, seja com injustiça, de qualquer forma. E Paulo combate isso. Então em Romanos 2, 1-6, ele diz: portanto, és indesculpável, homem, quando julgas a quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas que a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua
dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo o quê? Ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. É isso que eles estão acumulando. Versículo 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então Paulo está dizendo aqui, Paulo está citando o Salmo 62. Porque no Salmo 62 havia um grupo de gente que havia se refugiado no Senhor. Depois você leia o Salmo 62 para te esclarecer melhor. Porque a pessoa pode dizer, pastor, mas a palavra diz, Paulo acabou de dizer que o justo vive por fé, ele é justificado pela fé, é pela fé que ele recebe a salvação. Como é que Deus vai retribuir segundo as suas obras? Paulo não está se contradizendo. Paulo não estaria pregando salvação por obras? É claro que não. Ele estaria jogando no lixo toda a carta de Romanos e todo o Novo Testamento. Então ele se baseia, ele está dirigido a um grupo de judeus, se baseando no Salmo 62, dizendo, olha aqui, nesse Salmo, você tem alguns judeus que se refugiam na bondade do Senhor, e sabem que depende de Deus, e esperam na sua salvação, enquanto outras pessoas estão vivendo na sua impiedade, desconsiderando que foi a bondade de Deus, que todas as vezes conduziu ao arrependimento. Amado, quando nós estamos normalmente passando um perrengue, fazemos votos com Deus. Senhor, se o Senhor me livrar, eu vou ser fiel. Senhor, se o Senhor fizer, eu vou agir assim. O problema passa, a pessoa volta a viver uma vida pecaminosa. Então Paulo está dizendo assim, olha, você pensa que vai te livrar do juízo de Deus, você que não vive no refúgio de Deus, você que não vive debaixo das asas do Senhor, você que usa a bondade de Deus para permanecer no pecado, ou seja, as obras não são a causa da nossa salvação, mas as obras são a evidência de quem é um salvo. Se você foi alcançado pela graça salvadora, meu amado, receba na tua vida que as tuas obras têm que ser abençoadas em nome de Jesus Cristo. Vença o pecado, vença o orgulho, vença a prática da iniquidade. Então, professar uma fé que não vem acompanhada pelas obras não impressiona Deus. Você acha que Deus vai ficar impressionado com alguém que tem uma retórica bonita, fala bonitinho, mas depois não vive? Isso não impressiona Deus. Não convence quem observa o estilo de vida de uma pessoa religiosa desta forma. Então, se nós professamos crer, nós precisamos reafirmar e confirmar esta fé através da forma que nós vivemos. Não adianta dizer assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não pode. É assim, faça o que eu faço, e o que eu digo você já vai ter entendido nas minhas obras, aí fica melhor. Porque, amado, você foi convertido em Jesus Cristo, amado. Se você é de Jesus, você vai praticar boas obras. Se conhece a árvore pelo fruto. Se você tem lá uma macieira e tudo mais, e a fruta está lá bonita, a fruta não tem essa vida por ela mesma. Ela tem esta beleza e ela é boa porque ela tem uma raiz. Então, amado, você está enraizado em Jesus. Você está enraizado na fé, sim ou não, amado? Você é de Jesus ou não é de Jesus? Você é da fé ou não é da fé? Então as tuas obras são boas em nome de Jesus. Você não é um mero religioso, como aquele fariseu, estava lá arrogando de si, o melhor homem, mas na tua vida privada é um hipócrita. Não! Quando porventura um pensamento, uma palavra, uma atitude qualquer se transviar, amado, na hora o Filho de Deus já sente arrependimento. Na hora o Filho de Deus já quer, ai meu Deus, me perdoa, para tudo, Senhor Jesus, misericórdia da minha vida. Então, os judeus da antiguidade interpretaram equivocadamente a ausência de um julgamento divino imediato sobre eles, como uma indicação que Deus jamais iria julgá-los, e que portanto podiam viver no pecado. Quantas vezes os profetas se levantaram
O livro de Juízes é tudo isso. No livro de Juízes o povo pecava, Deus disciplinava, uma disciplina branda, e aí o povo, ai meu Deus, e aí vinha um juiz libertador, vinha um Sansão, vinha um Jefté, vinha lá uma Débora, vinha lá um juiz, e agia carismaticamente pela unção de Deus, e o povo voltava. Aí o povo dizia: opa, esse Deus é muito bom, maravilhoso, é a bondade de Deus que me conduz ao arrependimento. Aí vivia, aí depois caía no pecado de novo. Então essa ausência de um julgamento imediato, alguns interpretaram equivocadamente, achando que nunca seriam julgadas. Estavam vivendo uma calmaria antes da tempestade. Deveriam de ter aproveitado o tempo da bondade de Deus para viverem para glorificá-lo. Amado, não espere a disciplina para ser fiel à palavra do Senhor. Não espere vir lambada, descer o sarrafo. Não espere isso, amado. Deus quer a tua fidelidade hoje. Deus quer a tua vida santa hoje. Diga amém por isso, amado. Deus quer o nosso bom testemunho hoje, para a glória do seu nome. Se note que eles interpretaram errado isto daí, e mesmo depois do exílio esse pensamento persistiu. Olha, porque eu sou o povo escolhido, eu posso então fazer, amado, porque você é cristão, evangélico, e a graça de Deus está sobre a tua vida. Não é para que você permaneça no pecado, é para que você viva mais e mais de forma santa diante de Deus. Quando porventura a gente erra, a gente tem um advogado fiel junto ao Pai, mas o nosso prazer é viver para Deus. Então Paulo rejeitou essa ideia daqueles judeus de que Deus seria conivente com uma vida libertina, destaca os pecados de Israel contra a aliança de Deus, pecados estes semelhantes aos pecados dos gentios. Então em Romanos 2, 7 a 12, a palavra diz assim: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação a quem? Aos facciosos, aos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então, veja como ele vai se referindo ao primeiro, ao povo da aliança. Porque para com Deus não há o quê? Acepção de pessoas. Olha, mas eu sou o povo escolhido. Olha, mas eu sou. Não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram, isso é importante, sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Então Paulo está esclarecendo que ninguém é capaz de viver à altura dos critérios perfeitos da lei. Logo, se você se utiliza da lei para julgar, você deve saber que essa lei vai te julgar também. Por isso é que eu li anteriormente, já como spoiler de semana que vem, o Romanos 2, 21 a 24. Tu que usas a lei e pregas, não furtas, vai lá e furta. Tu que usas a lei e prega contra os ídolos, roubas os templos. Tu que usas a lei para dizer isso, aquilo, vai lá e faz exatamente a mesma coisa. Então Paulo está dizendo que nós não podemos atingir o caráter da justiça da lei. Se tu usas a lei para julgar, a lei vai te condenar também. Paulo não está dizendo que nós devemos perder o senso crítico, ou devemos deixar de reprovar o que está errado. Senão ele mesmo iria se contradizer. Efésios capítulo 5, reprovai as obras das trevas, anda como filho da luz. Ele não está dizendo que a gente deve perder o senso crítico, que nós não devemos deixar de reprovar as obras das trevas.
O propósito de Paulo é reprovar os que se arvoram juízes sobre os outros, com um alto padrão de exigência para os outros, enquanto para si mesmos são totalmente complacentes. Hipocrisia é o crítico moralista. É o que Jesus disse: olha, vocês colocam um fardo pesado sobre os ombros das pessoas, mas nem com o dedo vocês querem mover isso daí. Hipócritas, sepulcros caiados, é isso que Paulo está combatendo. E ele diz: olha, você que faz isso deve saber, o critério do juízo de Deus é segundo a verdade. No juízo final não vai ter espaço para arbitrariedade. Mas eu sou filho do juiz tal, cabeça de ovo podre, ele vai me livrar. No céu não tem isso não, amado. No céu não haverão arbitrariedades. O critério do juízo de Deus é segundo a verdade. Calvino diz que Paulo destrói todas as jactâncias dos hipócritas que acham que escaparão do juízo final. Por quê? Porque são louvados pelo mundo ou porque eles mesmos se absolvem. Calvino diz: Paulo está destruindo todas as bases dos hipócritas. Amado, nós vivemos pela graça e pela graça de Deus nós vamos caminhar. Nós acreditamos em Cristo Jesus, na sua justiça, e essa justiça diante de Deus é o que vai nos livrar. Diga amém por isso. Então, amado, eu posso dizer: sou o que sou pela graça de Deus. Você crê nisto, amado? Vamos louvar ao Senhor. Então veja aí o versículos 13 a 16, por favor. Diz assim: porque os simples, agora isso é importante. Isso aqui John Stott vai te responder. Olha só, ouça. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Pastor, agora você deu um nó na minha cabeça. Já vou explicar. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles mesmos de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Essa é a nossa consciência. Paulo está falando desse tribunal que todos os dias está aqui na nossa cabeça. Não adianta a gente falar uma coisa, mas depois, quando bota a cabeça no travesseiro, se você é cristão, a tua consciência vai acusar. Agora, se nem a tua consciência acusa mais, isso já é sinal do que Romanos 1, 18 a 32. Deus entregou a uma consciência corrompida para que você pratique a imoralidade e aprove os que praticam também. Então, enquanto a tua consciência está te acusando, meu amado, louva ao Senhor e bendiga o santo nome de Jesus. Aí ele diz, versículo 16: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Então, ouça, em primeiro lugar, os judeus estavam nutrindo uma falsa segurança, pelo fato de que eram ouvidores da lei, frequentavam a sinagoga, tinham familiaridade com as coisas sagradas. Aí Paulo vem e diz para esses judeus, que estavam baseados numa falsa segurança, e diz John Stott, Paulo fala hipoteticamente. Por quê? Acabamos de ler em Romanos 3, versículo 19 em diante, que a lei torna culpável todos perante Deus e que ninguém será justificado pela lei. Então Paulo não poderia estar dizendo que aqueles que praticam a lei de fato serão justificados, porque Paulo sabe que é impossível você praticar toda a lei. Então ele está falando hipoteticamente a esses judeus que têm uma falsa segurança, dizendo: olha, vocês são ouvintes da lei e vocês estão felizes com isso? Olha, diante de Deus, Deus se agrada a quem pratica a lei e não quem é simplesmente um ouvidor. Em outras palavras, ele está dizendo assim, vamos parafrasear para clarear o entendimento: não pense que conhecer a lei de Deus serve de alguma coisa. O único caminho de justiça por meio da lei é obedecer à lei.
E você vai mesmo afirmar que é capaz de sempre obedecer a toda a lei de Deus, em todos os seus sentidos, e em nenhum momento pecar contra a lei? Você é capaz disso? Então ele está dizendo, caia em si, porque se você está julgando as pessoas usando essa lei vai te julgar também. Essa lei vai te condenar também. Então, ovelhinha, precioso de Deus, qual é a solução para esse problema, pastor? A solução é que Deus veio sobre a história de Israel, por meio dos exílios assírio e babilônico, julgou aquele povo, sobrevirá novamente no juízo final sobre os judeus e gentios que rejeitam Jesus. Logo, a solução única que pode prover a restauração da vida é você receber Jesus como Senhor e Salvador. E quem recebe Jesus e tem Jesus na sua vida, amado, então levante a tua mão e diga: eu te amo, Jesus. A tua graça sobre a minha vida é o que basta. Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, Jesus. Me conduza segundo a tua graça. Aleluia. Foi isso que Martim Lutero disse quando eu estava vendo Romanos 1, 16 e 17. Ele dizia: gente, eu sou um padre agostiniano, monge, vivo lá no mosteiro, cheio de rigor ascético e um monte de coisa, mas eu não me sinto justificado. Eu me sinto um pecador, cheio de lama. Deus! E aí o Senhor vai lá e abre os olhinhos dele. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Amado, Ele imputou a justiça sobre a tua vida, amado. Então, na conclusão desta mensagem, eu quero dizer a você uma coisa importante. Ouça. Romanos capítulo 1 e capítulo 2 estão nos mostrando nada mais, nada menos que os dois filhos da parábola do filho pródigo. Por quê? Porque o mais novo, o irmão mais novo, somos nós, os gentios. Os judeus são os nossos irmãos mais velhos, tá? Eles chegaram antes de nós. Nós, como irmãos mais novos, ele é licencioso, ele é materialista, ele é desobediente ao pai. Ele quer viver a sua vida dissolutamente. O mais velho, que está na casa do pai, permanece na casa do pai, apesar de estar na casa do pai, ele guarda no coração o quê? Desamor, falta de misericórdia, falta de intimidade com o pai. Quando o filho mais novo chega arrependido, o filho mais velho, ao invés de ficar feliz e dar uma festa, o que ele fala? O senhor nunca matou um novilho cevado para mim? Esse teu filho aí? Então, ambos estão perdidos. Notícia: há muita gente ainda perdida na casa do Pai. Não é o fato de frequentar a igreja religiosamente aos domingos, não é o fato de ter o cartão de membro da igreja que vai te dar a abertura do céu. De fato, você é um cristão ou você é um crítico, hipócrita, moralista? Isso é uma coisa que nós temos que pensar. A nossa vida com Deus. Você quer viver o Evangelho realmente? Ou é só de boca? Porque na vida privada só Jesus sabe. Então Romanos 1 é o retrato do irmão mais novo. É o tipo de pecado que todo mundo reconhece facilmente como pecado. É o cara que vai viver dissolutamente na prostituição. É um gentio. Todo mundo reconhece facilmente que aquilo ali é pecado. Romanos 2 se volta para o irmão mais velho, aqueles que já estavam na casa. É como que diz: olha, vocês se esforçam para serem moralmente corretos, mas vocês acham que Deus deve alguma coisa para vocês? E vocês se veem melhor do que os outros? É um pecado mais difícil de identificar e que pode levar a pessoa ao orgulho, pode levar a pessoa a viver como aquele fariseu e o publicano. Deus, porque eu sou isso e aquilo, porque eu sou melhor do que os outros. Então, amado, os religiosos podem ter rejeitado os ídolos da sociedade, mas com essa postura da hipocrisia,
eles estão construindo outros ídolos no seu coração. É isso que Paulo está condenando. Olha, lá atrás eles fizeram ídolos, agora vocês estão fazendo ídolos também. Cuidado com a idolatria do coração, ovelhinha amada. Diga amém por isso. Cuidado com a idolatria do coração. O teu coração precisa ser totalmente dependente de Jesus. Então Paulo mostra que a aceitação diante de um Deus justo, plenamente justo, se baseia na obediência perfeita à sua lei, o que é impossível para qualquer homem praticar. Portanto, com isso, Paulo espera que a consciência dessa realidade, de que diante da lei todos são culpáveis, Paulo espera que esses leitores romanos sejam conduzidos aos braços da graça e da misericórdia. E ele diz: vocês desprezam que foi a bondade de Deus que vos conduziu ao arrependimento. Abram os olhos. Não foi pela lei, não é pelo moralismo. Vocês estão usando de um moralismo para usar a lupa e encontrar um pelo de ovo na vida do irmão, mas vocês mesmos estão engolindo um camelo. Então precisamos ter cuidado com o coração. E eu termino com Romanos 3, 21 a 24, que diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Jesus Cristo. Então, ovelhinha amada, que a graça de Deus, que pode sobrepujar essa fraqueza que Paulo expõe. Paulo está expondo a nossa fraqueza aqui, amados. Paulo está expondo a nossa carnalidade. Paulo está expondo a hipocrisia de muitos. Ele está tocando no nervo ciático. Ele está dizendo: cuidado. O fato de nós estarmos na igreja, termos contato com as coisas sagradas, sermos fiéis à casa do Senhor, isso te faz pensar que é superior a alguém, ou que Deus esteja te devendo alguma coisa? Você está servindo a Deus, e qual é o sentimento que há no teu coração quando serve a Deus? Será que a tua moralidade já alcançou o nível da santidade de Deus? Será que a tua moralidade é tão alta que a única coisa que se compara a ela é a santidade do Deus Trino, poderoso, santo e glorioso? Será que nós estamos diante aqui das maiores sumidades santas, tremendas, que somente a glória de Deus e o seu santo poder é que pode ser comparado? Ou nós estamos diante de pessoas que reconhecem a sua fraqueza, a sua carnalidade e a sua total dependência de Deus, sabendo que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento? Se você está nesse caso, então, ovelhinha amada, siga com fé, porque nós não fomos chamados a viver por religiosidade, por aparência, sabedores que no tribunal de Deus não haverão arbitrariedade. No tribunal de Deus, o critério é o justo juízo da verdade. Logo, você é salvo por graça, mas se você é salvo por graça mesmo, as tuas obras precisam evidenciar isso. E uma delas é o coração humilde e livre de idolatria. Só Jesus recebe o louvor, a honra e a glória.